Fala, povo que estuda. Bom dia, boa tarde, boa noite. A depender do seu horário aí que está assistindo esse vídeo. Eu vou falar de um assunto hoje que eu reputo extremamente importante e que é muito subestimado. Petição inicial. Olha só, se eu estou peticionando em defesa do direito de um cliente meu, significando dizer que eu quero convencer o juiz, mostrá-lo que o meu cliente tem razão, que o autor da ação tem aquele direito, tem aquela tutela jurídica. Para eu mostrar ao julgador que temos razão, eu, meu cliente, eu preciso demonstrar conhecimento. E eu começo demonstrando que conheço pelo endereçamento da petição inicial. Porque se você for ler o artigo 319, inciso 1 do Código de Processo Civil, a primeira coisa que se faz na petição inicial é o endereçamento. E aí vem a minha primeira preocupação. Corriqueiramente eu vejo petições da seguinte maneira: Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, excelentíssimo senhor doutor juiz federal. E temos um problema aí. Por quê? Porque a Lei 13.105 de 2015, que é o nosso Código de Processo Civil, fala no artigo 319, inciso 1, que a competência é do juízo. Tanto que lá tem assim, ó, juízo competente. O juízo é o órgão do Poder Judiciário. Trouxeram um erro do Código de Processo Civil, que está revogado, para a nossa atualidade. Quem trouxe? Os peticionadores, vamos chamá-los assim. Por quê? Porque no Código de 1973, o conhecido Código Buzaide, que foi revogado em 2015, no artigo 282, inciso 1, falava em juiz competente, o que era um erro técnico, porque a competência não é do juiz, da pessoa física, humana do juiz. A competência é do juízo, do órgão do Poder Judiciário. Por isso que nós peticionamos, mas estava escrito lá no código, juiz competente, estava no artigo 282, inciso 1, então a gente escrevia, excelentíssimo senhor doutor juiz. Esse erro técnico foi consertado pelo atual Código de Processo Civil, que é o conhecido novo Código de Processo Civil, que é o Código Fux. O nosso atual código, de maneira correta, fala para endereçar ao juízo competente. Portanto, o correto é escrever ao juízo da comarca, se a competência for da Justiça Estadual, ao juízo da seção ou subseção judiciária, se a competência for da Justiça Federal, ao juízo da Justiça do Trabalho, se a competência for dela. Cuidado, Justiça Federal não é comarca. Portanto, a Justiça do Trabalho, por ser uma Justiça Federal, não pode ser chamada de comarca. Comarca da Justiça do Trabalho não existe. Comarca é a Justiça Estadual. Se minha petição é da competência da Justiça Federal civil, eu vou usar jurisdição civil, eu vou usar subseção ou seção judiciária. Tá bem? Bem. Então vejam só. Ao juízo da comarca de Vitória da Conquista, Bahia, ao juízo da subseção judiciária de Vitória da Conquista, ao juízo da seção judiciária de Salvador, beleza? Ao juízo da comarca, competência estadual, se for federal, subseção ou seção judiciária, ao juízo, nós não usamos mais excelentíssimo senhor doutor juiz, beleza? Na sequência, o código vem nos dizendo para qualificar autor e réu. Percebam que essa qualificação deve ser completa, minuciosa, para que seja identificado quem é quem. Então, o nome completo, e quando eu falo do nome completo, eu não posso esquecer do nome social. Então, se o autor ou o réu tem nome social, este também deve ser colocado na petição inicial. Se você não fizer isso, dificilmente
O réu ou o autor pode ser achado no caso de uma citação ou intimação. Tá bem? Então, preciso colocar o nome social. Colocar o e-mail, colocar o estado civil e aqui destacando se há ou não união estável. Se o indivíduo não tem e-mail, se o autor não tem e-mail, eu coloco o e-mail do advogado, mas eu preciso colocar o e-mail lá. E na hora que eu for colocar residência e domicílio, lembrando que residência e domicílio, tecnicamente falando, são coisas distintas, por isso cuidado, perceba se o autor e o réu têm realmente o domicílio e a residência no mesmo local. E quando eu for endereçar, eu preciso ter um cuidado com uma coisa que sempre vem escrita de forma errada. O indivíduo é residente, domiciliado em algum lugar. Em algum lugar. Então, na rua, na avenida, no bairro, na cidade, no país. Não se usa o caso indicativo da crase. Então, é errado colocar residente domiciliado à rua. Ninguém é domiciliado e residente a algum lugar. Beleza? Bem, passada a qualificação, eu vou para a parte extremamente importante, que é os fundamentos de fato e de direito. Ou seja, causa de pedir. Neste momento, na nossa petição, há o costume, não quer dizer que isso seja uma regra, mas há o costume de se dividir dos fatos e do direito. Cuidado na sua narração, cuidado na sua técnica de redação. Você precisa escrever bem para evitar que o juiz não entenda o que você quis dizer, interprete de uma forma errada e na decisão você seja prejudicado. Porque se você escreve de uma maneira tal que o magistrado não consegue entender o que você está falando, vai dar uma outra ideia dos acontecimentos fáticos e ele pode não vislumbrar, não enxergar que aquele direito que você alega ter se encaixa àquele caso concreto que você narrou. E negar, não acolher, julgar improcedente o seu pedido. Muito cuidado. Não subestimem isso. Então você escreva parágrafos bem explicados, com bom uso da pontuação e usando sempre os elementos de ligação de um parágrafo com o outro, para que sua ideia fique completa. A pontuação é de uma extrema importância, porque um ponto, uma vírgula, um ponto e vírgula, um parágrafo, tudo mal colocado muda toda a ideia do contexto, da narrativa. E aí você vai prejudicar, com certeza, o autor da ação. Essa mesma ideia eu trago na hora que você for colocar a parte do direito. Então, você copiar e colar artigo, jogar na sua peça, copiar e colar um entendimento jurisprudencial e jogar na sua peça, isso não é peticionar. Você precisa estruturar, fazer a citação dos artigos, da jurisprudência e da doutrina costurado, um com ligação ao outro, encaixando bem ao caso concreto. Então, cite a parte legal, aqui eu falo lei lato sensu, Constituição Federal, lei infraconstitucional, se for o caso um tratado internacional, beleza? Na sequência você vem com sua jurisprudência, de preferência a jurisprudência do seu respectivo tribunal. Se você está então ligado ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, então você utiliza a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio. Se você está no Tribunal de Justiça da Bahia, você usa o Tribunal de Justiça da Bahia. Se você está no TRF1, você vai usar a jurisprudência do TRF1, dessa preferência, tá bom? Agora, se você não achar nada no seu respectivo tribunal que você está peticionando, aí pega a ideia de outro e traga, tá bom? E é claro,
Se for uma causa já julgada pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal, aí perfeito, tá bom? Bem, você coloca muito bem organizado, fazendo uma ligação, elementos de ligação. Eu preciso ligar o que vem abaixo ao que está em cima, um parágrafo no outro. Se eu cito, então, um artigo de determinada lei, eu venho assim, ó, corroboro acima, a ideia acima esposada, o entendimento jurisprudencial, e aí eu cito. Então, eu preciso fazer esse casamento de um parágrafo com o outro, tá bom? Então, cite os dispositivos legais, venha com sua jurisprudência e, se for necessário, também a doutrina, prestando atenção para não fazer uma petição extremamente densa, muito grande, tá? Use aí um pouco da proporcionalidade. Bem, você precisa na sua petição inicial também, se for o caso, usar uma tutela provisória, beleza? Mas aí eu estou trabalhando outros vídeos, que já tem um, vou lançar outro, depois aí vocês dão uma olhada. E lá eu dou a ideia de como colocar na sua petição inicial a tutela provisória, beleza? Como é que eu vou pedir ela na sua petição inicial. Mas se for o caso. Outra coisa também que a gente tem que prestar atenção é se precisa ou não da gratuidade da justiça. Cuidado, não peça sabendo que o seu cliente tem condições de pagar. Se o autor tem condições, ele vai pagar os custos judiciais. Muito cuidado, tá bem? Aqui a gente tem que usar o princípio da boa-fé processual, o princípio da cooperação. Então, sejam éticos nesse ponto, nesse aspecto. Se for necessário usar a gratuidade da justiça, você pede já no início da sua petição inicial. Logo depois da qualificação, antes de começar os fatos e do direito, você já coloca este pedido, beleza? Se for o caso. Não use e não abuse disso. Bem, depois o código vem falando para a gente que é necessário o autor se manifestar sobre o seu interesse na audiência de autocomposição. Aquela audiência prevista no artigo 334. Então você, autor, quando você estiver fazendo sua petição, advogado do autor, você vai dizer se interessa ou não, se o autor tem interesse ou não, na realização da audiência de autocomposição. Caso o autor queira essa audiência e não possa comparecer presencialmente, vocês podem solicitar que esta audiência seja feita por meio de videoconferência. Isso está previsto no Código de Processo Civil. Beleza? Então, bem, pode acontecer do autor residir em uma comarca diferente de onde está sendo proposta a ação. E que torne inviável, ou muito dispendioso, entre outras razões, esse deslocamento. Então você pode falar que há sim um interesse e que seja feita essa audiência por videoconferência, não tem problema nenhum, tá bom? Bem, feito isso, outra parte também muito relevante é você, na sua petição inicial, colocar o pedido. Eu tenho que saber pedir, tá bom? Para saber pedir, você tem que conhecer um pouco do que você quer, da ação que você está propondo. Então você quer uma obrigação de fazer, não fazer, dar, pagar. Então você tem que saber se a ação é uma ação ressarcitória, é uma ação inibitória, é uma ação de remoção do ilícito. Os pedidos podem ser cumulados. Beleza? Então você tem que conhecer essa parte dos pedidos, que a partir do artigo 321 já vem tratando sobre isso, tá bom? Bem, e é claro, o valor da causa. A toda causa deve ser atribuído um valor, ainda que a causa não tenha cunho econômico. Mesmo assim, eu preciso atribuir um valor. Então, dá-se à causa o valor de, põe o valor e coloca por extenso. Bota em número
coloca por extenso. Bem, o Código de Processo Civil também vem tratando sobre o valor da causa, mas aí, assim, é objeto de outros vídeos. Valor da causa, a gente vai fazer tudo isso. E, é claro, que tem aquela parte do quê? Do nesses termos pede deferimento. A prática jurídica vem um pouco desconexa da língua portuguesa. Então, muitos colocam o seguinte: nestes termos, vírgula, dá um parágrafo, bota pede com P maiúsculo, deferimento. Bem, o correto seria nesses termos, porque os termos são da petição inicial que já foi dita. Então, nesses termos que eu escrevi aí, ó, passado, atrás, eu peço o deferimento. Se eu coloco nestes termos, então eu vou começar a fazer os termos agora. A minha construção de petição inicial vai ser a partir de agora. Então, dê uma preferência aí pela boa técnica e nesses termos, porque os termos já foram ditos. Depois de vírgula, não é parágrafo. Depois do ponto e parágrafo se dá um parágrafo. Portanto, depois da vírgula, continue o texto com pede deferimento com um P com letra minúscula. Eu sei que na prática jurídica a gente vê diferente, como eu havia dito já aí, mas essa é a boa técnica. Vai colocar local, data e a assinatura do advogado. Claro que aqui nós estamos falando de uma estrutura básica de petição inicial, né? Existem várias situações. Então, por exemplo, se se trata de idoso, você tem que constar tanto o Estatuto do Idoso como o Código de Processo Civil, que tanto em um como em outro tem dispositivos que constam o julgamento com ordem de preferência. E isso a gente coloca também lá no início, né? Então, o nosso vídeo é para lhe dar uma ideia básica, uma estrutura básica sobre petição inicial. Existem muitas outras situações. Se eu estou trabalhando, por exemplo, com procedimentos especiais, consignação em pagamento, exemplo, ou inventário, ou eu estou trabalhando com ações possessórias, lá nós vamos ver em procedimentos especiais que, além do artigo 319, eu uso também outros dispositivos específicos, tá bom? E por fim, para encerrar nosso vídeo, não podemos esquecer do artigo 320. Na minha petição inicial, não pode faltar o documento que seja imprescindível, que seja essencial para a propositura da ação. Como, por exemplo, se eu estou tratando de uma ação de divórcio, eu preciso da certidão de casamento. Se é um inventário, eu preciso da certidão de óbito. São documentos indispensáveis à propositura da ação. E aqui a última dica que fica hoje é o princípio, que eu reputo assim um princípio muito importante para nós todos, que é a primazia do julgamento de mérito. Ou seja, se sua petição tiver alguma falha, o juiz, em vez de extinguir o processo sem resolução do mérito por inépcia da petição inicial, artigo 485, inciso 1 do Código de Processo Civil, vai lhe intimar para fazer emenda à petição inicial, para que, emendando sua petição inicial, ele possa julgar o mérito. Um detalhe importante que o nosso novo código trouxe, muito importante, é que nessa emenda de petição inicial, agora o juiz é obrigado a apontar onde está o erro para que o advogado possa consertá-lo. Beleza? Primazia do julgamento de mérito. Mas nós vamos aprender a fazer boas petições iniciais para evitar um pedido de emenda. Obrigado a todos, até o próximo vídeo.